noite, gente. Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe faz também. Tô aqui de volta. Falei com a Grace, talvez ela apareça. Então, espero que as pessoas que tenham entrado no horário permaneçam ou voltem. Deixa eu ver aqui. Oi, Camille. Deixa eu ver aqui se eu consigo convidar ela. Gente, esse negócio é difícil, imagina. Bom, se bem que eu já sou. Grace tá por aí. Gente, hoje é o primeiro capítulo da série Estratégias para Rejuvenescer com a Grace Falcão, que é. Não tô conseguindo entrar. A psicóloga direcionada para mulheres maduras. E a gente vai falar sobre saúde mental. Ela tá aqui, mas estamos com um probleminha técnico no Instagram. Quando vem, entra todos aqui. Foi! Difícil, meu. Não sabia que era tão difícil. É complicadinho mesmo. Boa noite. Script. Então, eu vou começar de novo, porque eu fiquei Começa de novo. aqui, minha nossa. Tá vendo, gente? É difícil. Tecnologia, a gente tem que estar sempre disposta a aprender, não importa quantos anos você tenha. Então, É verdade. estamos aqui de novo para o primeiro capítulo da série. Nossa, gente, já esqueci. Estratégias para rejuvenescer com a equipe multidisciplinar. E aí eu expliquei uns minutinhos mais cedo que eu resolvi criar essa série para a gente chamar profissionais de verdade que vivem o dia a dia ali, auxiliando, orientando e confrontando os problemas do envelhecimento, chama da maneira que quiser, mas o intuito é a gente pontuar as verdadeiras estratégias, porque existe muito marketing para outras, com fórmulas mágicas, com facilidades de resultado, e quando na verdade a gente sabe que o grande segredo é a consistência e a dedicação que a gente tem a vida inteira, seja para um corpo físico legal, seja para uma reserva financeira bacana, seja para uma saúde mental, né, para manter a gente sempre jovem, alto astral. Então, Mas esse Grace, trabalho que todos, né, estão todos fazendo é muito, muito positivo, né? Se a gente tivesse isso alguns anos atrás, eu acho que o envelhecimento ainda estaria melhor ainda, né? Mas eu sou Grace Falcão, sou psicóloga, atuo dentro da área da psicologia há 33 anos, né? No início da minha carreira, comecei dentro de empresa, trabalhei mais ou menos uns 8 anos em recursos humanos, e depois eu redirecionei a carreira, né, depois que os meus filhos vieram, para a clínica, que eu achei que eu poderia conciliar um pouco mais a maternidade, né, com os filhos, mas a maternidade com o trabalho, mas vendo engano, porque na realidade as pessoas perceberam, né, começaram a perceber a importância de cuidar da saúde mental e então a demanda, né, por consultas psicológicas começou a aumentar muito, né? Isso tem já mais ou menos aí, eu estou uns 25 anos mais ou menos atuando dentro de consultório. E hoje é fundamental, né? Acho que ninguém vive mais sem cuidar da saúde mental, porque senão não consegue levar o dia a dia. Então, consegue, né? Aos trancos e barrancos, a gente vai levando sim, de mas forma saudável, é um pouco alguma coisa vai complicado. para trás, porque não dá para abraçar o mundo. Então, tudo é prioridades, né? E aí, na verdade, Sim, é o sim, grande lance, o quanto você se sim. dedica, né, àquilo que você quer e o quanto você conhece que você sabe que você quer. Acho que tudo isso acho que acaba. Mas esse lance que você falou, né? Ah, se a gente soubesse antes, acho que é o caminhar da humanidade, na verdade, que vai trazendo as respostas, todo mundo junto, caminhando junto e observando Sim, aquilo que exatamente. acontece.
hoje a gente só tem alguma noção sobre essas estratégias para rejuvenescer, porque a gente acompanhou aqueles que envelheceram e não sabiam que iriam envelhecer tanto. Exatamente. E o que fizeram os que envelheceram bem e os que envelheceram mal, o que deixaram de fazer ou o que fizeram também. Então, essa é a proposta da nossa live, para a gente falar um pouquinho daquilo que realmente vai gerar um impacto na sua qualidade de vida, independente da sua idade. Então, Grace, agora eu gostaria muito que você compartilhasse com os nossos Instagrammers quais são as principais questões, né? As dores, os conflitos, as principais dificuldades que essas mulheres maduras trazem para o seu consultório. Eu iniciei, né, a minha trajetória cuidando de família. Tá? Então, eu sou especialista em parentalidade, em harmonização de família, conflitos familiares. E isso tomou uma proporção que hoje a minha maior especialidade é a parentalidade. Né? Eu sou neuropsicóloga também, estudo bastante a neurociência e a gente tem muitos estudos científicos, né? A gente se conhece mais, a gente conhece mais o nosso cérebro, então a gente sabe que é uma maquininha poderosíssima, né? Que se bem alinhada com todo o resto, como, né, a saúde física, alimentação, exercício físico, a gente tem de fato aí uma longevidade, né? Com qualidade de vida, né? Porque isso é o principal, né? Envelhecer bem. Então, mas só que hoje, né, à medida que eu fui envelhecendo, os maduros e as maduras procuraram, né, começaram a procurar mais, né? Então comecei a ter uma divisão de públicos aí. Então eu cuido de família, continuo cuidando, que é o meu ponto muito forte, que eu sei fazer muito bem. E o meu envelhecimento eu comecei a estudar, né? O envelhecimento feminino, climatério, né, as dores dessa mulher mais madura. E assim, o que eu posso dizer com toda certeza é que existem duas grandes questões, né, que levam a mulher a sentir necessidade de ter um apoio psicológico. Primeiro que, com a longevidade, as mulheres elas passaram a cuidar de suas famílias, eu estou dizendo aquelas mulheres, né, casadas, com filhos, né, e passaram a cuidar de seus pais. Então, elas ficam muito, né, tendo que cuidar da própria vida, carreira, a sua família de base, né, que são seus filhos, marido, e os seus pais. E isso acontece também com o marido, né, quando também tem os seus pais idosos. Né? Então, é um nível de estresse muito grande para essa mulher madura, porque ela tem muitas questões a cuidar. Além do que, ela também está numa fase de transformação hormonal. Por isso que a gente faz essa comparação, né, que é a nova adolescência. Sim. Só que a adolescência, com queda de hormônios, a adolescência, a maturidade com queda de hormônio, a adolescência com subida de hormônios. Então, dá uma que chama envelhecência. Quem não assistiu, tá no YouTube de graça, assim, né? Mas achei que traz uns conceitos bem simples, porém valiosos. E eu acho que, assim, a questão da maturidade, apesar... Aí eu tô falando da parte física da coisa, fisiológica da coisa, é inteiramente possível a gente contornar essas situações todas do ponto de vista clínico para conseguir viver bem. Então, realmente, Sim. É igual a menininha que entrou na fase reprodutiva, né? Virou mulher. A mulher vai passar mais de 1/3 da sua vida nessa fase de maturidade. Então, não dá pra botar a culpa só nos hormônios, não. Porque a gente tem grandes outras questões para a gente poder trabalhar e poder curtir essa nova fase. Sim. Que é o marco a partir dos 40, que é exatamente quando, claro, dependendo da idade que você começou, né? Por exemplo, teve mulheres que tiveram filhos mais cedo, mulheres que optaram por investir na carreira e tiveram filhos mais tarde, então ainda na maturidade, com 50 anos, estão com seus filhos adolescentes, né? Que é uma fase complicada, né? De lidar também com essa adolescência. E você ainda está muito produtiva, ainda está trabalhando, está no mercado de trabalho. Então, ficou... E assim, a nossa sociedade ainda, e principalmente as mulheres da minha geração, tem ainda muito estigma de que a mulher é o esteio da família e que tem que cuidar de todo mundo. Então, os homens ficam, né? Até outro dia eu coloquei um post falando, né, da leveza de ser pai, né? Principalmente quando as mulheres se separam, né?
fica mais com a parte boa. E as mulheres acabam assumindo mesmo essa responsabilidade, tanto dos seus pais quanto dos seus filhos. Sim. Né? E tem um outro drama da mulher madura, principalmente, que é a autoestima. Ela se percebe envelhecendo, né? Ela se percebe perdendo aquele vício da juventude, sabe? Em compensação, ela se sente mais preparada, pronta. Então, é um conflito muito grande dessa mulher, né? Porque ela não está idosa, mas ela também não é mais jovem. Então, isso mexe com a autoestima, muitas das vezes, é claro, né, com a queda dos hormônios, o corpo vai mudando, então, principalmente se aquela mulher ela não tem uma prática, né, de fazer atividades físicas, porque isso é de uns 10 anos para cá, mais ou menos, né, Poliana, essa coisa do exercício físico. A mulher da minha fase de idade, a gente fazia jazz, balé, a gente fazia musculação, Sim. né? Então, isso pra gente é um esforço, né? É meio que como um remédio. A gente tem que fazer como remédio, né? Então, eu não ficou nessa live, né? Mas, por exemplo, que eu comentei assim, a diferença de você ser maduro e de você ser velho é a questão de você aprender e aceitar novas experiências. Então, hoje, ainda tem essa questão, essa negação. Algumas mulheres que ainda ficam ali na fase de mas eu não preciso, não, mas eu não preciso mais ter o corpo de mocinha, eu não preciso treinar, achando que é só estética, né? Então, assim, aquela coisa... Ela mesma, ela é preconceituosa com ela mesma, a questão do etarismo. Assim, como assim? Você não precisa mais se cuidar, você não precisa mais se sentir com energia. E aí, algumas crenças limitantes, assim, de achar que, às vezes, chegando com consultório com queixas clínicas mesmo, de indisposição, falta de energia, e acha que vai tomar uma vitamina, como se tudo se resumisse ao físico só a verdade. O emocional vale muito, sem dúvida, né? Então, também. É um conjunto de fatores, né, Poliana? É um conjunto de fatores, porque temos... Tem que ter. Tem que ter. Porque o trabalho que você faz é fundamental, porque se a gente se preocupar desde jovem a como você vai envelhecer, você vai chegar muito bem, porque as mulheres, né, a gente está aqui falando de mulheres, mas né, as pessoas os homens também, né, que resolvem envelhecer bem, elas têm que cuidar de tudo, elas têm que cuidar da saúde física, elas têm que cuidar da saúde mental, elas têm que cuidar das suas relações, né, ela tem que estar sempre em busca de novas informações. A gente não pode parar, na verdade, porque quando a gente não tem um objetivo, um propósito, né, algo que nos motive, né, a acordar todos os dias, você vai, com certeza, entrar em depressão ou num nível de ansiedade. Então é importante que não seja isso. Imposta, né? Assim, tem um motivo para você acordar todos os dias, mas não porque alguém está te acordando para você entregar algo para alguém. Você está acordando para fazer aquilo porque para você aquilo é importante. É o lance do autocuidado, né? Que eu acho que, como você mesma falou, as mulheres elas têm um dom, eu imagino, né? Tipo, de assumir mais a carga emocional assim do outro, do zelo, do cuidado. Então ela acaba sendo sexo frágil, não tem frágil nem nada, né? Tipo, não, sexo frágil, muito pelo contrário. Muito forte. Até porque se nós é esperado isso, né? Essa fortaleza é esperada. Inclusive quando sexo frágil é o homem, né? Vamos combinar, porque eles é que não aguentam essa carga emocional. E quando a mulher quando a mulher ela está deprimida, ela está caída, né? Ela está desmotivada, ela é cobrada disso. Ela sempre foi tão forte, tão ativa, tão como agora, né? Só que às vezes as pessoas não têm um olhar condescendente com a mulher que está envelhecendo. Ela, naquele momento, ela está precisando de cuidados também. E muitas vezes a gente se esconde atrás dessa fortaleza e quando você não consegue transpor isso, né? Aí sim vem uma depressão muito profunda, uma ansiedade muito profunda. E ninguém sabe lidar com essa mulher que sempre cuidou. Só para quem está entrando agora entender um pouquinho, eu fiz uma pergunta para a Grace de quais eram as principais questões, né, que as mulheres maduras traziam para o consultório dela. Daí ela comentou dessa questão do zelo, né, do cuidado, tipo, ter que cuidar não só dos filhos, mas também
dos filhos e marido, né? E os pais que envelheceram, além daquela vida profissional que as mulheres modernas se propõem. Tem, Então, essa né? questão Grande maioria. Exato, de sobrecarga, você falou que seriam duas, né? Uma era essa, as duas Exatamente, principais. a cuidar dos pais, né? E a outra é a questão com o próprio envelhecimento, a autoestima dessa mulher, né? Isso é uma questão muito importante, porque ela se vê nesse papel, né, de ter que cuidar de todo mundo, ter que cuidar dela. Na verdade, a gente tem mãos de polvo, né? Braços de polvo, porque a gente tem que estar equilibrando todos os pratinhos. E, ao mesmo tempo, muitas vezes ela não tem tanta energia. Quando ela está passando por uma fase de climatério, né, e às vezes as mulheres nem percebem que estão entrando nessa fase, e aí deve ser quando elas procuram, né, por uma vitamina que dê mais energia para elas. Que acha que também vai fazer milagre. Hormônio. Hormônio não vai fazer milagre se você não dormir bem, se você não se Isso. cuidar. Eu sempre brinco assim, né? No avião a aeromoça sempre explica que você tem que primeiro colocar em você para depois você colocar no outro. Sim, E aí, na questão sim. de cuidados, a gente vê, eu, né, como geriatra, trabalhei a vovozinha cuidando do vovozinho e esquecendo de tomar os remédios dela. Eu falei, gente, se você não se cuida, eu vou precisar de um terceiro para cuidar dos dois. E aí, esse terceiro também adoece. Aí, pronto, vai todo mundo institucionalizado, tipo, morando né, com profissionais de saúde. Sim. Porque é muito pesado. Então, É pesado. É pesado. E assim, o que acontece? A gente espera, né, ajuda, apoio, mas essa mesma mulher da minha fase de idade, ela não delegava as tarefas, as funções. Né? Então ela acaba ficando muito sobrecarregada. Então aí vem a questão do emocional, porque quando ela se pega que ela não tem como dar conta de tudo, ela adoece. E aí realmente não adianta só, né, colocar o estradiol de volta, não adianta o polivitamínico, porque se ela não tiver com o seu emocional e sabendo o que está acontecendo na sua própria vida, ela não vai conseguir arrumar as caixinhas, né? É o que eu falo, né? Cada situação nossa é uma caixinha. Né? É o departamento pais, o departamento filhos, o departamento profissão, são as caixinhas. Então, ela precisa entender o que está acontecendo, tem que dar luz sobre o que está acontecendo com ela. Quais são, né? Para que ela possa os principais sintomas, assim, os impactos que essa desordem nessas caixinhas trazem para a vida dessa mulher, assim, que muitas vezes até eu vivo isso, né? As pessoas trazem como sintomas físicos muitas vezes, mas não só sintomas físicos, né? Mas que nos exames não aparece nada, mas provavelmente tem essa desorganização. Quais são os relatos delas, assim, dos principais Ela se sente. A primeira queixa, eu estou muito cansada. Elas sempre falam, eu estou muito estressada, eu estou muito cansada. Né? E aí eu começo a perguntar, né? Que nome tem esse cansaço? Que nome tem, né? O que está por trás disso? E aí elas choram. Porque eu não estou dando conta, porque é muita coisa sobre minha responsabilidade. Mas essa mesma mulher, ela não delega essas responsabilidades, sabe? Então ela se sente pressionada, porque ela tem que ser uma boa profissional, uma boa mulher, uma boa mãe, uma boa filha, sabe? Uma boa amiga. Ela se sente pressionada, sabe? Hoje, as divisões dos papéis dos mais jovens está bem melhor, né? Mas as mulheres maduras, elas não, infelizmente, elas ainda assumem muitas coisas. Então, o que elas sempre falam, estou me sentindo esgotada, cansada. Para quem não conhece, Lelê é o meu namorado, gente. Lelê me ajuda muito. Aliás, acho que nessa essas mulheres modernas, assim, às vezes até muda um pouco, porque eu não sei cozinhar, ele que me ajuda, ele que faz a feira. E graças a Deus, isso é aí. o meu caminho. Não, eu tenho um casal de filhos. E eu criei os meus 2 filhos, uma tem 31 e o meu filho vai fazer 29 agora. Eu já coloquei, eu cumpri o protocolozinho que eu explico para todos os pais, né? Coloque seus filhos para ter autonomia. Não, seus filhos homens não vão ter mulheres para fazerem as coisinhas para eles. Entendeu? Sim, então, a gente tem que passar isso, porque eu sempre comparo a família como uma empresa. Então, tem que fazer de acordo com aquilo que tem capacidade, no caso das crianças, a colaborar com o coletivo.
sabe? E aí, essa mulher, quando ela consegue fazer essa distribuição, ela se sente menos sobrecarregada. E aí, automaticamente, menos cansada, menos esgotada, mais jovial, Mas, né? Jovi, Mais jovial no sentido assim, poxa, eu não tenho. Ela se cuida também, né? Porque se ela não se cuidar, a própria família acaba cobrando isso dela, sabe? exatamente. E aí vem mais um tom de crítica, né? Não, você está falando, eu estou visualizando aqui o escopo lá de casa. Então, a questão, e é muito isso, né? Existe a sobrecarga, as relações existem, mas o que diferencia é o posicionamento, é a postura. Então, assim, eu sou Sim. filha. Hoje mesmo minha mãe brigou lá porque tinha dado uma chuva e, enfim, molhou tudo. E aí eu falei, ah, mas você não secou aqui. Eu falei, então. Esses daí é assim mesmo, só fica esperando alguém fazer. Eu falei, é por isso que eu penso 10 vezes antes de sair da função filha para ser mãe. Aí ela deu risada, porque realmente, assim, é tudo a mãe que faz, que organiza, que planeja, que resolve, que... E é Não, realmente assim. meus filhos fazem tudo na casa deles. Vai na casa deles, eles moram fora do país. Quando eu vou lá, tá tudo conforme exatamente eu ensinei. Agora, quando eles vêm me visitar, não lavam uma louça, não. Não, Tô mas de é isso aí. férias. A gente só que não tirou Mas, férias. mas é isso aí. Tipo, acho que é importante a gente ter, assim, se fosse para resumir numa palavra, é o autoconhecimento, para a gente poder se Autoconhecimento. posicionar, delegar um pouquinho, né, sobre essas questões, porque é aquilo. Primeiro a gente põe a máscara na gente, a gente precisa se cuidar para poder cuidar do outro e um cuidando, né, todo mundo em comunidade, assim, vivendo Todo em mundo se cuidando. é, E pedir todos vivendo ajuda em também. carga, Sim. né? Tipo assim, E sendo pedir ajuda. Tem um preço, sim. né? Tipo assim, eu digo assim, se a minha mãe hoje tem tempo de se cuidar e ela envelhece bem, ela não vai, quando ela tiver 80, 90 anos, ela não vai depender de mim para para situações que a gente chama de atividades básicas ou instrumentais, né? Tipo assim, tomar banho, se vestir, ela vai poder morar sozinha, ela vai subir escada, ela vai. Uhum. Então é sobre funcionalidade, né? Não é sobre a Funcionalidade. idade cronológica, é sobre a idade biológica, assim, o quanto você está Sim. preocupado em cuidar do seu corpo, porque a gente mora nele, para ser autônomo e independente, né? Então tem. Isso é algo que, assim, mais a gente quando está nessa faixa de idade, eu estou com 57, né? Assim, é uma idade que a gente começa a, de fato, olhar para o envelhecimento. Antes disso, a gente não olha. Antes dos 50, a Mulher, eu gente tenho não 30, não olha. é porque eu sou geriatra, mas eu já estou olhando. E eu já Não, mas é porque você é geriatra. Mas, e eu já fico, assim, enfesando todo mundo que vive perto de mim, assim, ó, você vai morrer, hein? Você vai morrer. Ai, não, mas pra mim eu morro com 70. Eu falei, o problema não é morrer com 70, o problema é se você passar dos 70 e Como? ruim. Tipo, né? Tem gente com 40 Exatamente. que já não tá tão bem assim, então não é muito. Exato. Não, e fica dando trabalho para os outros, né? Aquela coisa de você ficar, a responsabilidade de quem vai ficar, né? Além de você se sentir mal, você está dando trabalho para o outro, né? Que Então, acaba trazendo tem isso. mais dificuldade para cuidar, aquele que não quer ser cuidado, mas que precisa. Exato. E aí Exatamente. você comentou Então a que gente realmente passa a ter esse olhar, a gente passa a ter olhar, a gente passa a ficar preocupada, né, no sentido de, eu não quero dar trabalho para ninguém, eu quero ser autônoma. Então você começa de fato a olhar, bom, como é que eu quero chegar aos 70, 80 anos? sim, Sabe? Mas a gente só tem essa preocupação quando a gente chega aos 50. É impressionante. Isso é, assim, unânime entre as mulheres maduras, sabe? As minhas amigas, sabe? As minhas pacientes. Antes disso, a gente não se preocupa, não se sabe? preocupe. Então, por Acho isso que que a vai informação mudar. tem que ser divulgada. Acho Vai. que as Também coisas vão acho. começar a mudar um pouquinho, porque eu já ouvi em Sim. entrevista, né, da pessoal, até tava na. Ai, gente, que eu faço uma pós-graduação e aí às vezes tem aquelas aulas, né, de todo mundo junto. E aí era um caso clínico de uma paciente de 30 anos que se achava velha. Tipo, achava que estava tendo problemas intestinais, porque ela, segundo a própria paciente, ela já
já tinha uma certa idade. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu sou super jovem. Mas assim, é a cabeça de cada um, né? Enfim. Você falou, então, que um dos principais sintomas era principalmente a questão do cansaço. Tem algum outro? Desses que Então, a impactam autoestima com assim, envelhecimento. Desculpa, repete. Não, algum outro sintoma desses negativos que impactam muito a qualidade de vida dessas mulheres que chegam até você? Olha, o que impacta muito, né? As insatisfações, sabe? Aí vem a questão emocional mesmo, sabe? As mágoas que acumularam ao longo da vida, as frustrações, é, aquela coisa de você até ser um pouco poliqueixosa, sabe? É, e algo assim que, se você realmente não der um olhar para isso, você vai adoecer, né? O rancor, a mágoa, ela aumenta o nível de estresse, você aumenta o nível de cortisol, né? E adrenalina no seu corpo, e vai ter um monte de crinqueira aí, né? Pressão alta, diabetes, e aí tem uma lista enorme aí. E vai afastando Então, as é uma pessoas. mulher. No final das contas, a pessoa se doa até, né? Se doa, Mas aí ela não se sente reconhecida, reconhecida, insatisfeita exatamente, e amargurada. O preço é alto, né? amargurada. Muito alto. E aí ela fica aquela mulher muito reclamona, digamos assim, né? E aí as relações dentro de casa ficam realmente insuportáveis. E aí ela se adoece com isso. É, Infelizmente, assim, hoje a gente tem muito mais conhecimento, né, sobre o quanto que isso é prejudicial. Mas a gente ainda vive, né, aquela cultura de que se você procurar uma ajuda psicoterapêutica, você é louco, né, você tem que saber se resolver sozinho. Graças, né, à divulgação de vários artistas, inclusive, acho que eles deram né, como cantores, atores, né, falando das suas próprias terapias pessoais. Então, né, trouxe luz para, poxa, o que é isso? Se eu posso falar com alguém e ver o que está acontecendo comigo, os livros de autoajuda, enfim, toda forma de autoconhecimento, né, trouxeram essa luz sobre, né, o nosso psicológico e quanto que isso interfere na nossa saúde, né, na nossa saúde física, né, e nas nossas relações, né, porque se você tem uma relação doentia, tóxica, hoje se fala muito, né, das relações tóxicas, você adoece junto com aquela pessoa, tá? Então, muitas vezes, às vezes até a própria mulher ela não vem, mas ela vem através de um filho. Canso de filhos ligarem para mim, olha, eu estou procurando, porque aí a família tem que ter essa iniciativa, né? Mas não é para mim não, é para minha mãe ou é para meu pai, sabe? Porque como os jovens têm mais, né, acesso a essas informações, eles mesmos procuram muito mais, porque os jovens procuram, eles sabem que eles precisam de ajuda. E a mulher de antigamente, os homens de antigamente tinham o estigma do louco, né? Sim. Já mudou bastante, mas ainda tem. Ainda Né? ainda tem. Até em casa mesmo. Se falar, ai, mas eu vou ficar. Eu acho que quem resolve meus problemas sou eu, vou ficar contando da minha vida para qualquer pessoa. O que essa pessoa vai Qualquer pessoa, é isso aí. que vai fazer uma mudança na minha vida, né? Eu sei, eu conheço, enfim. Porque realmente é se pensar, mas assim, e eu vou até ser bem honesta, assim, para mim, eu precisei chegar no fundo do poço para poder ir aceitar, né, a terapia. E assim, hoje eu consigo compreender a diferença que faz. Antes na minha cabeça não faz sentido. É isso que você falou, é como se fosse uma luz, é uma luz da consciência, de que dá para ser melhor. E aí você trabalhando a mente, esse que você comentou no comecinho da live, você falou sobre o poder da mente, você de fato parece, eu diria, você dá um clique, que parece fantasioso, mas é ciência. Porque é ciência. mas parece fantasioso porque sabe criança quando você fala assim, olha, aquilo que você acredita acontece, você fala para uma criança, e aí você faz terapia, e eu não sei, você faz terapia e aí você aprende que quando você acredita, aquilo, as suas verdades muda o mundo em torno de você. E é um negócio muito
surpreendente, assim. Só que eu acho Independente. Às vezes o próprio paciente, ele não se dá conta. Muitas vezes a mudança vai acontecendo, vai sendo incorporada, ele entende que está melhor, mas ele não sabe exatamente aonde está melhor. E aí o terapeuta, muitas vezes, ele vai lá e fala, olha, você lembra quando você chegou assim, com essas e essas questões, e que agora você já está de uma outra forma? Aí você fala, nossa, é verdade, sabe? E as pessoas em volta passam a perceber também essa mudança, entendeu? E aí quando você muda uma pessoa, você acaba mudando todo aquele ambiente, sabe? E aí as pessoas falam muito, Poliana, sabe o quê? Meu Deus, por que que eu não sabia? Se eu soubesse disso, por que que eu não comecei a fazer minha terapia antes? Pessoas assim com 60, 70 anos de idade, nossa, se eu soubesse que era tão bom. Nossa, olha quanto tempo eu perdi. O tempo, né? Então, assim, da preciosidade do tempo. O tempo. Em qualquer coisa que, assim, a gente... Por exemplo, o tempo, ele é importante para investimento. E seja investimento financeiro ou investimento em saúde. E as pessoas, não só em terapia, mas mesmo... Assim, hoje a minha luta é, tipo, gente, vocês não têm que ir no médico só quando estiverem doentes. Porque você está perdendo uma janela de oportunidade de prevenir doenças que não vão ter cura. Elas vão ser paliadas. Então, a ideia do tratar com remédio é paliativo já. E não é. E assim, existe uma janela de oportunidade que não importa se você hoje está acima do peso, está tomando remédio para controle de pressão, diabetes, colesterol, enfim, não significa que isso vai se sustentar e que você nunca mais vai deixar de tomar remédio. Mas, infelizmente, se você vier a ter um infarto ou algumas doenças graves, um câncer, aí sim você provavelmente vai ter que tomar remédio para sempre. Mas antes disso, que a gente chama das doenças crônicas, que são aquelas com uma evolução mais arrastada, e de baixa intensidade, que é aquela que não limita, tipo, a pressão tá alta, mas, não, eu sei, eu tenho uma dorzinha de cabeça quando eu ficar alta. Não, meu filho, você não sabe, porque às vezes e hoje, tá cada vez mais eu tô percebendo jovens com alto nível de estresse já com pressão alta, você deve estar vendo isso. Eu tenho pacientes que começaram a ter pressão alta por volta dos 27 anos, 28 anos de idade. Já tomam medicação por conta do alto nível de estresse. Exatamente. Né? E aí as medidas assim são tão simples de se praticar, né, para você assim não acumular doenças, mas a gente sempre coloca outras prioridades na frente. Então o que eu falo não é só para você, não é para cuidar da doença, é para cuidar da saúde. E às vezes, mas eu não preciso, porque eu já sei, é só comer bem, dormir bem. Sim, mas uma coisa é você separar um momento do seu dia para refletir e para ter dados de como você está hoje e do como dá para a gente melhorar, né? Ou se tiver ruim, tem que melhorar. Se já estiver bom, ok, volta daqui tanto tempo, vamos ver o que a gente consegue evoluir. Está. Né? Pode ser que você volte. Você colocou um story hoje, Poliana, que eu achei fantástico, né? Quando você colocou, né, a idade biológica da pessoa e a idade física, né? Cronológica, né? E esse dado, quer dizer, uma pessoa mais jovem com uma idade mais avançada, porque está deixando de fazer alguma coisa. E isso, de fato, ninguém se dá conta disso. Isso é muito importante. Hoje a gente tem, infelizmente, com a correria, os fast food, você, por falta de tempo, você acaba comendo qualquer coisa. E isso vai aos pouquinhos, né? Eu sempre falo que a nossa mente, o nosso corpo, a gente vem com um contador, né? À medida que você vai gastando e gastando mal, você vai queimando, né? Aquilo que era para ser, aquilo que era para ser mais lá na frente. Então você vai queimando todas as suas reservas que daria para você chegar até 80 anos muito bem. Exatamente. Entendeu? É sobre reserva funcional. Isso existe. Tem um termo na geriatria que a gente sabe que vai ter uma finitude. A gente sabe. Sim, mas claro. O que a gente quer é comprimir a morbidade. Que isso não faça parte dos seus últimos 30 anos de vida, porque você acumulou doenças crônicas e você está vivendo de uma maneira limitada. Isso vai fazer parte dos seus últimos meses, dias, horas.
Enfim, é aquilo que todo mundo sonha, sei lá, né? Fazer uma passagem mais tranquila, assim, dormindo, sem perceber. Morrer dormindo. Na minha pós de psicologia positiva, que eu fiz pela PUC, exatamente uma das matérias é exatamente como é que era envelhecimento, né? Era falando do envelhecimento e de como é que a gente gostaria de morrer. Como é que a gente gostaria de morrer? Olha, unânime. Todos falaram a mesma coisa. Não é? Morrer dormindo. Sim, é Simplesmente rapidinho. apagar. Gente, então, olha, foi ótimo. Se alguém tiver alguma dúvida para fazer, seja para mim ou para Grace, podem ficar à vontade. Eu só vou, assim, dar um fechamento, que é uma pergunta, a última pergunta que eu tenho, né? Então, quais seriam, na sua opinião, né, como essas mulheres podem investir, então, para se manter com aquele ar mais jovial, de leveza, com autoestima, que aproxima as pessoas? Então, resumidamente, como que elas fazem para rejuvenescer, né? Que tipo é o título da nossa live aí. Quais seriam a principal dica que você daria para essas mulheres se cuidarem assim, para se manter sempre jovem? Olha, a primeira coisa é amar a vida, sabe? Eu acho que isso é importante, sabe? Sempre ter um objetivo. A gente não pode parar de produzir. E isso não precisa ser necessariamente uma carreira, sabe? Pode ser um trabalho voluntário, pode ser estar em contato com pessoas que te fazem bem, né? E aí eu estou falando especificamente dessas mulheres, né? Manter amizades, é muito importante ter amigas, sabe? De você sair para tomar um café, rir, fazer piada. Claro, né? Fazer sua atividade física, mas cuidar, né? Hoje a mulher, as mulheres elas cuidam, né? Então elas cuidam das amizades. Então manter a amizade, uma atividade sempre aprendendo coisas novas, isso é muito importante, porque a gente enjoa de fazer todo dia a mesma coisa. Então buscar novidades na sua vida, procurar sempre ver o foco, né? Não do problema, mas sim da solução, né? Não ficar patinando em cima dos problemas que surgem ao longo da vida, não tem jeito, sabe? Eliminar mágoas, sabe? Ou seja, trabalhar a sua mente para isso, fazer psicoterapia, né? Se a pessoa tiver oportunidade, né? Para ela se entender, se conhecer. Isso é uma virada de chave. Autoconhecimento hoje, acho que é a grande virada de chave para a gente manter o equilíbrio, né? Tem pessoas que falam assim, sem terapia não dá para viver não, hoje em dia, sabe? Mas nem todos terão oportunidade de fazer psicoterapia, mas é se engajar em atividades que te trazem um retorno positivo, que te trazem prazer, sabe? Isso já é muito bom. Então, assim, só pegando a onda que depois eu ia até perguntar, tem pessoas que hoje eu li aquele livro Ikigai, O Segredo Ai, Planeta, sabe? Eu acho sei. que quem não leu pode ler, porque eu acho que tem vários segredinhos lá que dá para fazer, né? Seguir assim um passo a passo. Mas ele fala sobre você manter os seus relacionamentos, não colocar toda a cestinha num ovo só, todos os ovos numa mesma cesta, né? Tipo, às vezes, antigamente era aquela coisa, né? Era relação conjugal, e aí não existia tanto aquela preocupação de manter as amigas. E aí a mulher... É verdade. A minha idade era muito isso. Exatamente. Porque a mulher era até podada. E outra dica... Podada? Na questão da envelhecência, eu achei muito legal que mostra uma mulher que ela era quando ela tinha o marido, a foto, ela era uma mulher, assim, muito fina, assim, mas podada. E aí, quando ele faleceu, ela se tatuou inteira, assim, era uma outra pessoa, ela transformou, assim. E eu acho interessante o lado da... É a mesma pessoa, né? Tipo, só que assim... É a mesma pessoa. Ela foi podada, ela seguiu ali um padrãozinho que ela estava nesse relacionamento, não podia ser ela mesma. Isso é um dos segredos, ser você mesmo. Isso é tá? difícil. Isso é muito importante. É difícil. Não tem É difícil. É difícil porque o outro não aceita, já está acostumado você a ser de uma determinada maneira. Porque depois dos 50, Poliana, a gente vai sem filtro mesmo. A gente fala o que pensa, sabe? A gente não está muito preocupado em agradar. Mas e para essas mulheres que hoje talvez sejam viúvas ou, enfim, divorciadas, mas que não criaram aquele outro laço, assim, de amizade, assim? Tem alguma
Sempre é Porque esse tempo. pontapé inicial, Sempre é tempo. para iniciar, assim, Sempre é tempo. será que dá umas Olha, dicas aí? olha, o que eu sempre falo, né? Todo mundo sempre tem sonhos. Vai lá e revisita o que que você deixou de fazer na sua juventude que você queria fazer, sabe? Uhum. O céu é o limite. Então, às vezes depende de dinheiro, às vezes depende, mas sempre tem alguma coisa por onde você possa começar, entendeu? Então, por exemplo, se você tinha vontade de, sei lá, aprender um inglês, várias mulheres chegaram lá, mas que tempo, não sei o quê. Gente, hoje tem cursos de inglês aí, até gratuitos no YouTube. Você começa por um movimento, porque uma coisa vai trazendo outra, porque a partir do momento que você coloca a sua mente, né, para fazer um movimento, eu sempre falo, a importância na nossa vida é fazer um movimento. E isso ninguém pode fazer por você, só você mesmo. Isso. Então, dá um primeiro passo. Se tem aquela pessoa que está muito, muito em casa, ai, não sei para nada, né, aquela poliqueixosa, gente, vai na vizinha, vai tomar um café com a vizinha. Só isso, vai tomar café com a É vizinha. difícil. Vai dar uma Não, risada. parece simples, mas não Não é é. fácil. Demanda uma energia muito grande. Muito Você sai grande. do seu Mas começa com conforto. que ano passa, É, sabe? concordo. É, Busque uma então vai atividade. ter coisas novas. Exato. Vai para uma instituição, vai fazer uma caridade, entendeu? Você vê que nessas ONGs, Sim, né, igrejas, ou tem muitas pessoas que já são aposentadas, porque elas estão criando ali um movimento. exato. Entendeu? E aí elas se relacionam, já bate um papo, já conversa. Olha, tem dança da terceira idade, tem tantas coisas. Quem que na juventude não queria, de repente, dançar? Entendeu? Tem E, grupos e até gratuitos. não só da terceira idade, né? Assim, vou até citar assim que eu vi aqui, minhas tias estão por aí. Uma, ela é super engajada nesses serviços de voluntariado, então ela está sempre conectada com pessoas e assim, Pessoas. fazendo o bem é tipo meio que aquilo, né? O movimento. Você faz, você Sim, é um recebe. movimento, você E recebe uma isso aí. outra tia, ela é super engajada, sempre sai lá nos folhetinhos da cidade, tipo, como a garota propaganda dos treinos, porque Mogi das Cruzes faz umas atividades assim da prefeitura de Liangong, que são Sim, ginásticas japonesas e tal. Tipo, que às vezes a pessoa fala, ai, tipo, uma preguiça de ir, porque no começo é difícil mesmo essa energia é de. difícil, Tá difícil pra mim com 30 anos, falar, puta, conhecer pessoas, ai, é não, difícil. quero ficar em casa, tô cansada. Mas isso é É, importante, né? Essa energia de se manter dentro de uma comunidade, um interesse em comum para aprender línguas, ou dança, ou ginástica, ou é, voluntariado. aquela pesquisa de Harvard que durou 30 anos, né? A conclusão É, final foi sim, exatamente isso. Se relacionar com pessoas que te fazem bem. Por exemplo, os casamentos que tiveram é, bons casamentos, né, uma família estruturada, você tem uma rede de amigos, uma rede de grupo, né, grupo de apoio. Essas pessoas, elas tiveram uma longevidade. longevidade, uma saúde mental muito melhor. Ou seja, se relacionar, relacionamento, por mais que o ser humano, né, a gente às vezes está desacreditado, a gente se decepciona, mas, gente, é isso, tudo tem um começo, meio e fim, né? Findou aquela relação com aquela pessoa, com aquele grupo, vai, parte para outra, aí começa tudo de novo. Resiliência, né? A gente precisa ter isso. A gente não pode parar, né? Não pode. Gente, chegamos ao final da nossa live, então eu vou ousar a resumir em três tópicos, assim. Então, para rejuvenescer, mulherada, que já chegou aí na maturidade, está meio perdida. Então, o primeiro ponto é cuide da saúde, não da sua doença. O segundo ponto é viva em comunidade, encontre uma comunidade para você poder fazer parte, porque é isso que vai garantir a sua vitalidade, Saúde mental. né? Sua saúde mental. E autoconhecimento. Porque autoconhecimento é uma palavra que, acho que antes de eu fazer terapia, ela batia e ressoava. Hoje ela diz muito. Então, se você Muito. ainda, se para você essa palavrinha bateu e ressoou, só encontre um tempo para descansar, para fazer o que goste. Separa uma hora do dia, ou pelo menos dia sim, dia não, para escutar uma música que você gostava, para você ter o seu momento, que seja para ir na manicure, Sim.
que seja para você falar, não, eu vou Sim, fazer pilates porque eu quero sair do sedentarismo. Então, assim, sim. autoconhecimento é tudo que é autocentrado, assim, é em você. Então, eu acho que Autocuidado, autoamor, é, né? Autoestima, tudo que é auto. A gente tem que se amar, assim, em primeiro lugar. Não é egoísmo, mulherada, se amar em primeiro lugar. Não exatamente. é. É isso que vai fazer você ser aquela menininha experiente e resiliente, porque é menininha assim, né, que eu falo no ar jovial da coisa, não de Sim, ser bobinha, né, sim. segura. Também tem todos os outros privilégios da maturidade que a gente nem chegou a comentar, mas É aí provavelmente verdade. Ai, ao longo das próximas lives a gente vai falando. De repente, sim, Grace sim. volta para com o tópico 2 da estratégia de Aham, ser equipe sim. multi. Galera, brigadão. Beijo. Obrigada. Hoje é Um quinta-feira, beijo terminando lá grande. no final de semana. Grace, brigadão. É sempre um prazer. Imagina, agradeço também. E a gente Prazer foi meu. vai se falando, tá bom? Em Vamos breve falando. Sim, a gente faz. sim. Adorei. Beijão. Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau, pessoal.